Como plantar sementes de tâmara. Germinando a semente. Compre tâmaras mediju maduras e colete as sementes. Compre os frutos maduros em um supermercado e abra-os para remover as sementes do centro. Deixe-as de lado e coma ou jogue fora o fruto. Você saberá que as tâmaras estão maduras quando estiverem levemente murchas ou liberando um líquido grudento. Limpe as sementes para remover os resíduos do fruto. Enxague bem as sementes e remova o excesso da polpa. Se houver resíduos persistentes, você pode deixá-las de molho em água quente por 24 horas. Deixe os caroços em água fresca por 48 horas. Encha um copo ou uma vasilha com água fria e coloque os caroços lá dentro para ficarem de molho. Troque a água uma vez por dia, o que evitará a formação de mofo. Deixar as sementes de molho permitirá que o revestimento absorva a água e as prepare para o processo de germinação. Jogue fora qualquer semente que fique flutuando na água. Você só precisará usar as que afundarem no recipiente. Dobre 2 sementes em um pedaço de papel toalha úmido. Coloque um pouco de água em um papel toalha e, em seguida, coloque 2 sementes de tâmara em cada ponta do papel. Dobre-o para cobrir as sementes e, depois, dobre-o pela metade. Elas devem ficar completamente cobertas e separadas por uma camada de papel toalha. Coloque as sementes e o papel toalha em uma sacola de plástico e feche. Abra uma sacola de plástico e insira o papel toalha úmido dobrado. Verifique se as sementes ainda estão no lugar antes de fechar a sacola. Armazene a sacola em um local escuro e aquecido por 6 a 8 semanas. As sementes germinaram melhor em temperaturas entre 20 e 25 graus Celsius. Encontre um lugar em casa que fica sempre aquecido, como em cima da geladeira, ou use um tapete de aquecimento para regular a temperatura com mais cuidado. Dê uma olhada na planta regularmente para verificar o progresso ou se há mofo. A cada 2 semanas, abra a sacola e verifique o progresso da planta. Se tiver mofo, troque o papel toalha. Depois de 2 a 4 semanas, você poderá ver pequenas raízes crescendo da semente. Plante as sementes no vaso quando germinarem. Continue monitorando o progresso das sementes na sacola de plástico. Quando elas formarem um broto, é hora de removê-las e plantá-las. Tente germinar as sementes em vasos se preferir. Prepare um vaso para cada semente. Encha os vasos com uma parte de composto e uma parte de areia. Regue o solo levemente para ficar úmido e, em seguida, plante as sementes deixando metade delas expostas. Depois disso, cubra a parte exposta com areia. Cubra os vasos com um embrulho de plástico e coloque-os em um local com luz solar indireta e com temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius. As sementes devem germinar depois de 3 a 8 semanas. Coloque os vasos em um tapete de germinação se tiver dificuldade para encontrar um local a 20 graus Celsius. Plantando a semente germinada. Encontre um vaso com vários furos de drenagem no fundo. Procure um vaso de barro ou um recipiente de plástico com furos para permitir uma boa drenagem. Outra opção é comprar uma louça para colocar por baixo do vaso e capturar os respingos. Comece primeiro com um vaso menor. Mas lembre-se de que será necessário transplantar para um maior quando a planta crescer. Encha 3/5 do vaso com solo.
Para estimar a quantidade de solo, encha um pouco mais da metade do vaso. Use uma mistura de palmeira ou de cacto, que normalmente inclui uma boa quantidade de solo, areia, vermiculita, perlite e turfa para regularizar a umidade e a drenagem do solo. Não deixe o solo muito batido e apertado. Ele precisa ficar um pouco folgado para drenar corretamente. Você também pode adicionar vermiculita ou areia ao solo normal em uma proporção de 1:4 ou 1:3. Coloque a semente germinada a 2,5 centímetros acima do centro do solo. Segure a ponta com a folha ou com o broto no centro do vaso, levemente acima do solo. O ponto onde o broto emerge deve ficar 2,5 centímetros abaixo da borda do vaso. Se as raízes ainda estiverem delicadas, você pode plantar o broto com o papel toalha para protegê-las. Plante apenas uma semente germinada por vaso. Encha o restante do vaso com solo ou areia leve. Segure a semente e o broto no lugar adequado e adicione o restante do solo, enchendo o vaso até onde o broto emerge. Bata levemente o solo para que o broto tenha um sustento para se levantar. Regue bem. Depois de ser plantado, o broto precisará de bastante água. Coloque água sobre o solo até sair pelos furos de drenagem do fundo. Deixe absorver e drenar a água e, em seguida, regue novamente até ficar todo molhado. Cuidando da planta de tâmara. Mantenha o vaso em uma área ensolarada. Algumas boas opções são perto de uma janela com bastante sol ou uma varanda aberta. A planta crescerá melhor em contato direto com a luz solar. Portanto, tente mantê-la exposta o máximo possível. Regue a planta quando os primeiros 5 centímetros do solo estiverem secos. Dê uma olhada diariamente no solo e insira o dedo indicador até a segunda articulação. Se o solo estiver úmido, a planta ainda tem umidade suficiente e não é necessário regá-la imediatamente. Se estiver seco, coloque um pouco de água uniformemente sobre a superfície. Recomenda-se regar a planta apenas quando for necessário, em vez de em horários ou dias marcados. Em geral, as tamareiras precisam ser regadas uma vez por semana. Transplante para vasos maiores quando a planta crescer. Mova a planta para um vaso maior quando perceber que ela está ficando grande demais ou que as raízes estão saindo pelo fundo. Continue fazendo isso à medida que ela cresce. Sempre a regue bastante antes e depois de transplantá-la para um novo vaso. Quando a planta já tiver o tamanho de uma árvore, você pode colocar o vaso grande ao ar livre em uma varanda ou terraço com máximo exposição solar. Se necessário, mantenha-a em um local fechado em um vaso grande e perto de uma janela ensolarada. No entanto, é importante entender que isso pode prejudicar bastante o crescimento dela. Se você morar em um clima quente o suficiente, transplante a tamareira para o chão ao ar livre. Transplante a árvore para o chão se estiver grande demais para um vaso. Faça isso apenas se morar em um clima quente o suficiente. Você precisará escolher um local bem ensolarado e cavar um buraco grande o suficiente para caber as raízes da planta. Remova-a do vaso. Coloque-a no buraco e encha de solo. Lembre-se de que, com o tempo, as tamareiras podem chegar a até 15 metros. Escolha um local que tenha bastante espaço para ela crescer.